versículo 34, nós vamos lembrar de uma história relatada no livro Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier. Esse livro, ele foi escrito, é uma compilação de textos de espíritos que se manifestavam nas reuniões mediúnicas no Centro Espírita Meimei, em São Leopoldo, em Pedro Leopoldo, lá pelos idos de 1950 e alguma coisa, né? Então, Chico, na sua mediunidade brilhante, ele recebia espíritos no que a gente chama de psicofonia, né? Também conhecido, embora assim meio erroneamente, por incorporação, né? Na verdade não é bem uma incorporação, né? O espírito ele usa o aparelho fonador do médium para poder se manifestar. Então esses espíritos eles falavam e naquela época eles gravavam, né? Com uma fita cassete, né? Assim, quem tem mais de 40 anos vai lembrar que é uma fita cassete, né? Mas eles gravavam ali e transcreviam essas comunicações. Então, a partir desses transcritos, né, se escreveu esse livro, então, que se chama Instruções Psicofônicas. E esse espírito, ele chegou no centro essa noite, né? Pedindo para agradecer ao grupo. Ele se identifica como F, né? Claro que ele tinha um nome, mas o grupo, para preservar a individualidade dele, só colocou uma das letras do nome dele, né? Então, esse espírito F, ele vai até o grupo e agradece aquele grupo, porque aí ele começa a contar a sua história e diz que era a segunda vez que ele estava lá. A primeira vez ele estava assim tão desajustado que ele sequer conseguiu falar muita coisa. E dessa vez ele voltava lá para contar a história dele. F havia sido um importante banqueiro, muito rico. E não era bom nem mal, né? Ele nunca fez coisas extremamente erradas, né? E por isso ele se achava uma pessoa normal, como tantas que a gente vê por aí, né? Tocava a vida dele, mas o maior interesse de F era ver o seu banco muito bem, né? O maior interesse dele era fazer negócios cada vez melhores para multiplicar a sua riqueza, que já era muito grande. F até ia à missa de vez em quando, mais por um compromisso social do que por uma religiosidade, na verdade, né? De vez em quando até dava alguma coisa, né, para o padre, quando o padre pedia, mas, na verdade, o grande interesse dele era o seu dinheiro. E, claro, que o tempo foi passando e F desencarnou. Mas ele nem lembra direito como foi, ele não consegue nem saber direito o que aconteceu com ele. Ele só lembra que ele acordou num local muito escuro, muito frio, e ele fica desesperado porque aquilo estava asfixiando ele. Ele começa a gritar: o que será que aconteceu? Será que alguém me raptou, me prendeu? Ele nem sabe dizer quanto tempo que ele passa nesse sufoco, nesse sofrimento. Ele só se lembra que, uma certa ocasião, duas mãos potentes o puxaram para cima, e aí ele se viu num campo, mas um campo tão estranho. Ele olhava e tinha centenas de caixas fortes. E essas caixas fortes eram douradas. Ele vai então, ainda meio cego, porque ficou muito tempo na escuridão, vai tateando ali e percebe que tinha uma espécie de lápide nessas caixas fortes. E aí ele olha bem e viu que eram túmulos,
Mas que estranho, estarei eu louco? Ele sai correndo daquele local e aí ele vê que vem vindo um bonde. Ele grita, motorneiro, condutor, só que o condutor não para. E aí ele fala, puxa vida, que falta de educação. Ele sai correndo em uma carreira desabalada e pega o bonde ainda em movimento, entra no bonde, porque ele precisava ir para a casa dele. Aí veio mais uma surpresa. Ele percebe que o bonde era de ouro e as pessoas que estavam no bonde estavam ricamente vestidas, com joias, até mesmo o condutor. O que seria aquilo? Ele anda alguns pontos nesse bonde e para perto de sua casa. E vai caminhando, então, chegando à sua antiga casa. Ele bate na porta, mas ninguém o atende. O que teria acontecido? Será que minha família viajou? O que aconteceu? Ele se senta, então, ali, o jeito era esperar, e começa a observar a sua casa. Nossa, mas o que aconteceu com a minha casa? A frente da casa estava decorada com figuras de ouro e pedras preciosas. Ele olha aquilo, mas quem teria autorizado isso? E aí ele acaba até adormecendo, tarde da noite que era, e ele muito cansado, mas mal consegue dormir. Já de manhã, amanhecendo o dia, a porta se abre e ele aproveita para entrar. Ele precisa da cama dele, ele precisa descansar porque ele está se sentindo extremamente cansado. Ele precisa comer, ele precisa tomar água, ele está muito com fome, com sede. E ele vai até o quarto e vê a sua cama. Ai, que alívio! Há quanto tempo que eu não deito como um ser humano normal. Não sei o que está acontecendo comigo, estaria eu louco? Mas a hora que ele se joga naquela cama macia, a cama não estava macia. A cama era um bloco de ouro, frio. E ele dá um grito então e sai correndo e vai até a cozinha. Abre o armário onde a família costumava guardar o pão. Pega o pão, mas aquilo era um bloco de ouro. Como é que ele vai comer aquilo? Ele pega um copo, vai até a torneira, a água cristalina cai, mas ele mal consegue encostar na sua boca, a água se transforma em ouro. Ele começa a chorar e fala, eu estou louco, eu só posso estar louco, isso não pode estar acontecendo comigo. E ele procura então o padre, aquele padre que algumas vezes ele havia ajudado, pensando, eu vou pedir para o padre, ele deve ter alguma explicação, talvez ele me leve ao médico, porque certamente eu estou ficando maluco. E aí, quando ele chega na igreja, ele vê muita gente ali. Depois ele veio a saber que eram espíritos sofredores como ele, que procuravam a igreja em busca de algum socorro. Mas a hora que ele olha a igreja era totalmente de ouro, reluzente. E aí ele não conseguindo entrar, ele sai cabisbaixo e vai meio que tropeçando a esmo, buscando algum outro local, quando finalmente ele vê uma outra igreja mais afastada que não tinha tantas pessoas. E ele entra na igreja e pensa assim, eu preciso me confessar. Quando ele se ajoelha no confessionário, que ele olha assim, não era mais a igreja, era um banco. E aquele confessionário era um balcão ali, um guichê do banco. Ele levanta rápido e sai daquele local e se senta ali na assembleia e observa o padre que estava rezando a missa e estava bem no momento do sacramento. O padre começava a entregar as hóstias para os fiéis. Ele entra então na fila e diz assim, eu vou receber esse sacramento, certamente isso vai me aliviar. Mas quando o padre lhe entrega, é uma moeda de ouro. Ele então olha desolado para o altar e vê todos os santos
vestidos de ouro, com coroas de pedras preciosas. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí ele olha para Jesus na cruz, mas imediatamente o mestre não estava mais numa cruz, estava num cifrão dourado. Ele sai então, se senta na escadaria e começa a chorar. E lembra de um amigo dele que era espírita, o José Pereira. E quando ele pensa nesse amigo, ele fala, puxa vida, eu desprezei esse amigo justamente quando ele passou a ser espírita. Mas será que ele poderia me ajudar nesse momento? Talvez o espiritismo possa explicar o que está acontecendo comigo, porque ele já estava começando a desconfiar que tinha acontecido alguma coisa com ele que ele não queria nem pensar. Esse amigo, mal ele pensa nele, coloca a mão sobre o seu ombro e diz, F, meu velho, que bom que você me chamou. Ele já muito cansado, extenuado, se deixa mergulhar naquele abraço fraterno e chora muito e diz, eu estou ficando louco, meu amigo, eu não sei o que está acontecendo. José Pereira tenta então lhe explicar, mas percebe o grau de desalinho dos pensamentos desse amigo. E aí fala, olha, eu vou levá-lo para um lugar onde vai ser mais fácil você entender. E foi assim que F foi levado à sua primeira reunião mediúnica. E através de Chico Xavier, pôde então falar o que estava acontecendo, conversar com o dialogador e sair daquele encontro bem melhor do que ele chegara. Isso se chama choque anímico, né? Os espíritos muito materializados, muito ainda presos à matéria, eles precisam desses fluidos nossos, fluidos mais grosseiros que o corpo físico tem, para que eles consigam se reajustar de tão denso que é o seu psiquismo. A partir daquele momento, ele fez um tratamento espiritual, ele conseguiu entender que a sua mente estava fixada no dinheiro. E parece a história do rei Midas, né? Todo mundo conhece aqui a história do rei Midas, né? Todas essas histórias infantis ou esses contos que nós temos, eles lembram coisas muito reais. Quem escreve esses contos tem uma sensibilidade muito interessante, porque eles trazem isso da vida espiritual. Na verdade, todos nós temos um lobo mau, todos nós temos uma bruxa, um lobisomem, esses seres mitológicos, né? Um rei Midas, eles não são tão mitológicos assim, né? Na verdade, nós todos temos coisas aí no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, que são coisas que vêm dessa natureza, né? Dessa natureza imperfeita que nós temos. Mas F começou a entender que pela fixação dele no dinheiro, ele atrofiou o resto das vias mentais dele e só via aquilo. Ele fez um tratamento e foi orientado a fazer coisas úteis, a trabalhar no bem, que isso o alimentaria, que isso seria bom para ele. E aí ele passa, então, por orientação dos mentores, a procurar amigos, ex-banqueiros, né? Quer dizer, banqueiros atuais, ele era o ex-banqueiro, né? Assim, ele passa a procurar esses amigos encarnados que ainda eram pessoas muito ricas, empresários, etc., para sugerir a eles que fizessem algum trabalho no bem, que não passassem a vida só ali pensando em dinheiro, né? E ele fica muito frustrado, porque ele fala, olha, como eu, essas pessoas também não tão muito afim de fazer outras coisas. Mas um dia ele conseguiu fazer com que uma dessas pessoas ficassem. O nosso companheiro entrou aqui, né? Você não quer botar ele?
Ele também quer ouvir a história, né? O nosso gatinho aqui. Ele conseguiu fazer com que esse amigo parasse de contar o dinheiro que ele estava contando, e ele fala assim: por que você não reserva uma parte disso para comprar cobertores? Está tão frio e você pode aquecer algumas famílias. E ele, então, o amigo, recebe essa intuição e faz exatamente isso. E naquele dia, F fica extremamente feliz. E aí conta para o grupo espírita, né, Meimei, essa experiência tão maravilhosa e fala: olha, fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência tão rica, e fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz como esse momento. Parece que eu é que comprei esses cobertores, né? Vamos colocar ele para fora aqui, ó, vamos. Você fecha para a gente, Luiz, ali, ó. Quer pôr aqui? É isso. Muito bom. Melhor, né? Senão ele distrai a gente, né? Ele vai pôr ali. Obrigada, viu? Obrigada. Coisas de um centro que fica num sítio. De vez em quando entram uns animaizinhos aqui, né? Mas são nossos irmãozinhos também, né? A gente tem que botar para fora, porque não é lugar aqui, mas com todo o carinho, né? Mas, enfim, depois dessa história, nós vamos lembrar que Jesus é o nosso governador espiritual. Quando nós não éramos nem pó de estrelas, Jesus já era um espírito puro, um espírito crístico. O que significa isso? Jesus, através da permissão de Deus e da matéria-prima de Deus, ele organizou toda a terra. Jesus é o arquiteto da terra. Foi ele que designou, que conseguiu, com o seu pensamento extremamente poderoso, criar tudo que nós temos aqui. O Criador é Deus, né? Só Deus que consegue fornecer a matéria-prima. Mas vocês já imaginaram que estatura espiritual tem esse ser tão maravilhoso, o nosso Mestre Jesus, que há 4,5 bilhões de anos, que é a idade aproximada da Terra, ele conseguiu criar o nosso orbe com tudo, todas as formas de vida que nós temos hoje no planeta saíram da mente de Jesus. Então, imagina que hoje nós estamos aqui e que Jesus, há 4,5 bilhões de anos, ele já era um espírito inteligentíssimo. Então, é óbvio que quando Jesus vem e fala para a gente assim: olha, vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam perdoar uns aos outros, perdoar os inimigos, vocês precisam amarrar o burro de vocês num local apropriado, né? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É claro que Jesus fala isso de uma forma muito bonita, mas Jesus, ele não fala isso para fazer poesia, para ser uma coisa linda da gente ouvir e passar no nosso grupo, né? Todo dia a gente põe mensagens bonitas lá no grupo, né? Isso é uma coisa muito boa, mas Jesus, ele falou tudo isso que ele falou porque ele sabia das consequências da gente não amarrar o burro no local certo, né? Então, assim, Jesus sabe tudo, de tudo. Ele sabe química, física, biologia, ciência, ele sabe tudo. Claro que nós sabemos que é só Deus que é a inteligência suprema, mas para a gente fica até difícil de imaginar o que uma pessoa, o que um ser tão grandioso quanto Jesus precisa saber mais, porque
teoricamente, a gente sempre vai evoluir, né? A gente nunca vai chegar a ser Deus. Então, em algum momento, é claro que assim, a parte moral, Jesus já conquistou tudo, mas certamente Jesus ainda está aprendendo alguma coisa. É difícil da gente imaginar isso, né? Porque para nós ele é o modelo de perfeição que nós temos aqui na Terra, né? E agora, 2000 anos, 2025 anos depois desse ser tão maravilhoso ter vindo aqui, a gente começa a perceber que não é que ele tem razão, né? Não é que se a gente tiver colocando o nosso coração em coisas que não são tão nobres assim, a gente não vive bem. Olha só que interessante, né? Atualmente, até mesmo a medicina está entendendo como é que funcionam essas coisas do hiperfoco, né? Quem é que já não ouviu falar isso, né? Hiperfoco, a pessoa só pensa numa coisa. O espiritismo já de muito tempo vem explicando isso, né? A ideoplastia e o monoideísmo. O que é isso? Eu vou contar mais uns casos para vocês aqui, para vocês entenderem direitinho. Primeiro, quem é que já quebrou a perna ou que já teve algum parente, algum amigo que quebrou a perna e precisou engessar? O que acontece com a perna que fica engessada depois que tira o gesso? Ela está fininha, não está? Por quê? Porque tudo que não é usado vai atrofiando. Né? Isso é uma coisa conhecida. O que acontece quando a gente faz ginástica e carrega peso e faz natação, enfim? A gente fica musculoso, porque aquilo que você trabalha naquilo, você vai ganhando massa, né? Vai ganhando força ali, né? Isso é uma coisa. Então, tudo aquilo que não é usado vai atrofiando. Tudo aquilo que a gente usa demais vai hipertrofiando. Outra coisa que a ciência sabe e que eu tive uma experiência muito interessante quando eu estava no 5º ano de medicina. Eu estava passando pelo estágio de obstetrícia e daí entra uma senhora e o residente olha assim e fala: "Ih, lá vem." O que aconteceu? Era uma senhora grávida, barriguda, com aquela carinha de grávida. Ele falou assim: "Elaine, vai atender essa senhora aí. Ela não está grávida, isso daí é uma gravidez psicológica." Eu falei assim: "Que? Uma gravidez psicológica? Eu nunca tinha ouvido falar disso." Gente, é impressionante. Ele falou assim, o residente falou: "Ela vem todo mês aqui porque ela quer fazer pré-natal, mas já faz um ano, mais de um ano." Mas ela não se, né? Ela é que é doida, não sei. Falou assim: "Olha, ela é normal em outros aspectos, né? Se você conversa com ela parece uma pessoa normal, ela engana." Só que assim, não é que ela enganava os outros, não é isso. Ela não estava fingindo e falando: "Ai, que pessoal bobo." A barriga dela cresceu. Se você olhasse o ultrassom, o útero dela estava aumentado. As mamas dela estavam grandes. E a hora que apertava, saía um pouco de leite. Ela estava totalmente convencida que ela estava grávida. E não adiantava falar. Já tinham mandado ela para a psiquiatria, mas ela falava assim: "Eu não vou tomar remédio porque eu estou grávida, eu não posso tomar remédio. Vai atrapalhar o meu filhinho." Então, olha o que é o pensamento fixo de uma coisa no corpo da gente. Isso faz o corpo deformar. Agora, imagine se faz isso com o corpo material, que tem os limites da carne, né, da fisiologia e tudo mais. Imagine o corpo perispiritual, porque nós todos somos revestidos pelo perispírito. O corpo perispiritual é o nosso corpo depois que a gente desencarna. Nós temos ele durante a vida, claro, mas ele vai conosco
no mundo espiritual. Esse corpo perispiritual, ele é 1 milhão de vezes mais plástico, mais moldável do que o corpo material. Então, essa hipertrofia em alguma coisa, ela faz com que o resto do corpo fique atrofiado. A via mental que a pessoa usa é a única que funciona. Ele simplesmente não consegue enxergar outra coisa. Isso tem uma outra história no livro, num dos livros de André Luiz, né? Libertação, onde uma mulher extremamente culpada, porque por mais que a gente ache que as pessoas não sentem culpa, né? Ah, isso daí é psicopata, ele não sente culpa. Chega um momento da vida espiritual da pessoa que toda aquela poeira que estava em cima da consciência sai, porque a evolução é uma lei, ninguém escapa dela. Chega um momento que até o pior assassino, o pior psicopata desse mundo, ele vai cair em si e vai perceber que tem alguma coisa errada ali. E essa senhora havia assassinado 2 filhos e um marido, porque ela queria ficar com uma outra pessoa. E aquilo começou a incomodar tanto ela depois que ela desencarnou, que essa culpa fez com que ela recebesse de bandeja a sugestão de um obsessor de que ela era uma loba. Então, esse obsessor, ele chega, ela trazida, descabelada, chorando, pedindo pelo amor de Deus. E aí, esse obsessor fala: você quer misericórdia agora? Você quer ser perdoada? Olha o que você fez com a sua família. Isso no mundo trevoso, né? Assim, porque, na verdade, não existe, Deus não castiga ninguém, né? Deus usa a maldade, usa a ignorância para que nós mesmos, na nossa vida de relação uns com os outros, a gente mesmo acaba se corrigindo. Porque Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente aprenda, Deus sempre nos perdoa, Deus sempre coloca uma segunda chance no nosso caminho, sempre, né? Mas naquele momento, esse obsessor, ele olha fixamente para essa mulher e fala assim: você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. E ela vai mentalizando que ela realmente é uma fera e ela se transforma numa loba. É claro que ela, em espírito, ela continua sendo um ser humano, porque nenhum ser humano volta a ser um lobo. O corpo perispiritual dela se transformou e fez com que ela assumisse um aspecto de loba, né? Mas era um espírito, era um ser humano num corpo de loba, né? E muitas vezes essa sugestão, esse monoideísmo, essa coisa assim de você pensar numa coisa só, espíritos assim extremamente revoltados, pessoas assim que odeiam muito, que querem muita vingança, que só pensam naquilo, eles vão até perdendo a forma perispiritual. Às vezes eles ficam no aspecto de ovoide. Então, olha só como Jesus nos orientou direito. Jesus sabia de tudo isso, né? Quando Jesus fala: prestem atenção, vejam onde vocês vão amarrar o burro de vocês, né? Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Será que o nosso tesouro está só nas moedas, como esse espírito F? Será que o nosso tesouro está só no sexo desregrado? Será que o nosso tesouro está na preguiça, está na maledicência, está num vício? Porque quando a gente fala em vício, logo a gente pensa cocaína, bebida, cigarro, mas existem os vícios morais, que são vícios também.
Se eles são tolerados aqui pelo mundo material, eles causam no nosso perispírito, né? Espiritualmente falando, eles são tão ruins quanto a maconha, a cocaína, etc. Você ter o vício da preguiça, o vício do egoísmo, o vício da vaidade, você também deforma o seu corpo perispiritual. E também você vai acabar trilhando apenas esse caminho, né? Os psicólogos sabem bem disso, assim, quando você tem caminhos mentais, né? Você só anda por um caminho. O que acontece quando a gente vê um parque assim, crescendo, um monte de grama e aquela picada ali no meio está ali sem grama, né? Porque todo mundo passa por ali e é só por ali que se passa. Cresce mato no resto e ali é o único caminho. A nossa mente é assim. Se nós não brilharmos no trabalho do bem, no trabalho do amor, no trabalho verdadeiro, que é o trabalho que transcende o mundo material, é como se nós estivéssemos fazendo isso com o nosso cérebro. A gente só pensa naquilo, só pensa naquilo, só pensa naquilo, e o resto vai crescendo grama em volta, né? E aí, assim, quando a gente fala esse tipo de coisa, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas, puxa vida, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu preciso me vestir bem, eu preciso ter um pouco de vaidade para me arrumar. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando de excessos, nós estamos falando de pessoas que que tem um hiperfoco em alguma coisa em detrimento das outras. Nós somos seres materiais, nós precisamos sim de dinheiro, precisamos trocar energias sexuais com pessoas que amamos, nós precisamos nos arrumar, porque ninguém vai sair todo desleixado para o seu trabalho, etc. Né? Nós somos seres materiais, nós estamos vivendo no mundo material e precisamos disso, mas nós precisamos ter equilíbrio. Nós não podemos fixar nossa mente numa coisa e não ver o restante. Aliás, não é não ver o restante, é não ver o principal. Às vezes a gente fica tão focado no transitório, no agora, naquilo que a gente precisa resolver hoje, que a gente esquece que um dia todos nós seremos chamados à pátria espiritual. E o que nós fizemos com a nossa vida aqui, né? Então, meus amigos, para finalizar, eu queria dizer isso, né? Que nós prestemos muita atenção em tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus fala, porque não é apenas poesia, são ensinamentos muito profundos que têm consequências muito sérias para a nossa felicidade, para a nossa saúde perispiritual, tá bom? Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma sugestão, se vocês gostariam de falar alguma coisa, se ficou tudo claro. Diga, Luiz. Você conhece muita gente que só anda por um caminho assim? Então, interessante para a gente refletir. O que mais me chamou a atenção foi essa parte que você falou do excesso. E me lembrou no oráculo de Delfos, né? Que para você entrar, para fazer uma pergunta para a pitonisa, tinham 3 regrinhas ali, né? Conhece-te a ti mesmo, não pergunte demais e nada em excesso. Olha só. Interessante. Geralmente a gente só conhece a primeira, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas a segunda frase é não pergunte demais. É a principal, nada em excesso. Nada em excesso, né? Porque a pitonisa só respondia uma pergunta, e de forma enigmática. Mas acho que é isso que você está falando. É interessante, né? Porque senão fica tudo muito a esmo, né? Uma coisa fugaz de ficar falando por falar. É interessante isso, né? Olha só, desde essa época
já tinha esse conselho, né? Olha, nada em excesso, né? Vamos aproveitar a vida, a gente precisa descansar, a gente precisa férias, a gente precisa de tudo. Mas isso a gente não pode esquecer que é transitório. Isso atende ao nosso corpo, claro, é necessário, mas não é o objetivo da nossa vida. A gente não está a passeio aqui, né? Ninguém veio fazer um grande piquenique aqui na encarnação, né? E tem pessoas que vivem como se nunca fossem morrer, né? E é uma coisa interessante isso, né? Porque é a única certeza que a gente tem, né? É a única regra que não tem exceção. Todos nós vamos desencarnar, né? Não tem exceção, né? Então, é uma coisa interessante isso, né? Como é que as pessoas não param para pensar, né? Não param para refletir, assim, o que elas estão fazendo, onde que tá o tesouro delas, né? Onde que está o coração, né? Não é verdade, Vladimir? Quer comentar alguma coisa? Eu acredito que tudo isso, né, se resume apenas na questão de nós nos melhorarmos, né, a nossa evolução. Sem dúvida. Que a gente bate tanto nessa tecla, né? Tanto procura, né? Aliás, você falou disso na sua última palestra, né? Que a gente precisa trabalhar na nossa reforma íntima, né? O que é importante para a gente, né? Eu acho que esse é o objetivo da nossa vida, né? Com certeza. É uma busca incessante. Exatamente. Né, Áurea, quer comentar alguma coisa? Imagina. Rosi, quer comentar alguma coisa? Júlio, quer falar alguma coisa? Não, não, tudo certo. Neuzi? Tudo muito claro, né? Né? Nossa vida no dia a dia. Eu acho que a gente tem que nos policiar o tempo todo, né? Tem hora que a gente tem que falar, para, né? Para que isso aqui Isso aqui está não nos demais. pertence. É que nem uma estrada, né? A gente começa a dirigir, você vai 50, 60, 70, a estrada só pode ir até 120, né? Dali a pouco você passa do 120, está lá no 130, 140. Opa, peraí, não é assim, né? A gente quer chegar, mas não pode ir calminho, né? Se você for demais, você pode se machucar, né? Pode não chegar. Pode não chegar. Tudo assim, no excesso é ruim. Exatamente. Não comer, não se divertir. Sem No dúvida. exagero em tudo, no desperdício de uma água, de uma energia. Então a gente tem que estar ligado, acho que em tudo. Exatamente. Os excessos são sempre ruins, né? Essa coisa do excesso é tão interessante, né? Porque a gente acha que excesso também é só quando é demais. Quando é de menos também é um excesso. Também. A pessoa nunca abre a boca, a pessoa nunca se coloca, a pessoa nunca está ativa. Nunca se posiciona nada. Né? Está sempre encolhida, é um excesso também, né? O caminho do meio é O sempre... excesso do comodismo. Exato. Conformismo, né? Excesso do nada. Excesso do nada. É aquele tipo, veja que F, ele estava excessivamente focado no dinheiro, né? Mas assim, quantas pessoas acham que por darem uma esmola, tá tudo certo, são pessoas que são mornas, né? Elas não são excessivamente más, então elas acreditam que elas vão para o céu a hora que elas morrerem, porque elas não fizeram nada de mal, né? Mas você fez alguma coisa de bom? Porque não basta você não fazer nada de mal, né? O que você fez de bom? O que você fez para mudar, né? Para mudar o mundo que você... E não precisa ser uma coisa assim fantástica, de jeito nenhum. Porque Deus não exige da gente nada além daquilo que a gente possa fazer, que a gente tenha capacidade. Às vezes, assim, a sua missão é cuidar bem da sua família, é educar seus filhos, é cuidar de alguém, é cuidar dos seus pais idosos, é cuidar.
né? Mas isso, né, é minha obrigação. Então, se você fizer muito bem isso com amor, né? Porque você pode fazer por pura obrigação ou você pode fazer com amor, né? E é isso que Deus quer, né? Levar notícias de boa qualidade para instruir as pessoas, é uma coisa. Então, cada um na sua área, né? Olha, é minha área profissional, não tem problema. Você pode fazer isso só para ganhar dinheiro, ou você pode fazer com amor e ajudar tantas pessoas com aquilo onde Deus colocou você, né? Deus não falou que era necessário que você saísse com uma túnica, deixasse o cabelo crescer e fosse viver da pobreza. Não é isso, né? Deus quer que a gente faça sempre o nosso melhor, né? Não é isso, Dulce? Tem hora que fica tudo muito confuso. Como o Luiz fala, tem o excesso para menos e o excesso para mais. A gente tem que se conhecer a si mesmo. A gente não pode perguntar demais. A gente também não pode ter os excessos. Mas tem hora que a gente fica, eu estou fazendo certo? Percebendo? Eu estou fazendo certo porque há preocupação com a vida material, que a gente tem que usufruir de tudo, mas não pecar pelos excessos. Sendo que o principal é pensar na nossa vida espiritual, já que a gente está aqui só de passagem. Mas e a vida espiritual? Te faz aceitar tudo ou calar tudo? Então é muito complicado. Aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. Mas aonde você estiver, também seja a alma daquele lugar. Sem dúvida, também por sem Chico dúvida. Xavier. Então, a vida não é fácil de se viver, mas também não é tão difícil. A gente tem que, através do conhece-te a ti mesmo, fazer o equilíbrio, né? Exatamente. Fazer o Equilíbrio, né? encontrar o equilíbrio para si e expandir para os outros também. Para que os outros vejam em você essa maneira de acertar e que você seja uma inspiração para as pessoas que te olham, né? Então, Exatamente. E sabe, toda vez que a gente tiver numa situação muito difícil, como essa que a Dulce falou, né? Gente, eu vou muito para lá, vou muito para cá, o que que eu faço? A gente tem que pensar assim, o que que Jesus faria no meu lugar, né? Porque, claro, nós estamos muito longe de Jesus, muito, 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 muito. Só que ele é o nosso modelo, né? É que nem assim, quando a gente fala, olha, daqui à China é muito longe, mas você tem que dar o primeiro passo para chegar lá, né? Ficar um pouquinho mais cedo. Se você não der o primeiro passo, você não vai para lugar nenhum, nem para a China, nem para Botucatu aqui, né? A gente vai ficar aqui em Pardinho só, né? Então você tem que dar o primeiro passo. Ó, qual que é o nosso objetivo, o nosso exemplo? É chegar a ser como Jesus um dia. Ninguém está falando que vai ser nessa encarnação que nós vamos conseguir. É óbvio que não. Nós precisamos comer muita farinha ainda para a gente chegar, né? Mas assim, ele é o nosso objetivo. Então, o que ele faria, né? Se ele estivesse aqui? Será que ele aprovaria o que eu estou fazendo? essa é a pergunta que nunca cala. Nunca acaba, Mas né? eu acho que a gente também tem um termômetro que é assim, eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo feliz a outras pessoas? Estou em paz com a minha consciência? Exatamente. Então, quando você tiver um pequeno retorno do que o que você está fazendo bem a outra pessoa, eu acho que é um termômetro bom. É isso. Mas você tem que ter cuidado com a vaidade, sem com o dúvida. orgulho. Então, é para pensar todos os Exatamente. dias. Por isso que Jesus fala, né? Livre-nos do mal, né? Porque esse mal está dentro de nós mesmos, né? Nós é que tropeçamos no nosso orgulho, na nossa vaidade, né? E aí a gente cai estrondosamente muitas vezes, né? Que bom que a gente tem um grupo que cada semana é um assunto e às vezes uma repetição que faz a gente lembrar desses pequenos Dessas pontos coisas, que devem né? ser praticados, lembrados, Isso aí. espalhados, compartilhados. Que bom.
Geraldo, você gostaria de falar alguma coisa, querido? Só uma constatação tão alegre, né? Que, completando a sua frase, que a gente vive como se achasse que não ia morrer, né? Mas normalmente também a gente morre achando que não viveu, que ficou tudo faltando. Exatamente. E Kardec ele bate muito, durante o ensinamento dele, que a nossa consciência é o nosso guia. E ele fala o que a gente tem que fazer. Exato. A gente nunca quer ouvir. Exatamente, Não exatamente. convém ouvir o tempo todo, né? Porque aí a gente deixa de, não sei, alguns falam se amar tanto, se agradar tanto, né? Mas somos assim. Somos assim, A né? minha meta é melhorar, Com né? certeza. Ou amenizar. Para a gente não chegar mesmo, como você falou, no fim da vida, falar, puxa vida, não fiz nada, né? O que eu fiz com esses 70, 80, 90 anos que Deus me deu aqui, né? O que eu podia ter feito tanto e não fiz nada, né? Bom, gente. Deixa eu Oi, Júlio. só comentar o que o falou agora. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de uma enfermeira comentando sobre os pacientes. Uhum. Que ela falou assim, um resumo geral, que uma pessoa num leito de hospital e às vezes está percebendo que vai desencarnar, ela começa a fazer muito plano. E às vezes a enfermeira conversando com o paciente, com os pacientes, ela falou. Sei. É uma coisa que eu percebi muito, assim, as pessoas deixam de fazer planos a vida inteira e vai fazer muitos planos quando está no hospital. Aí, Uma doença grave, alguma coisa assim. e sai correndo, né? Querendo fazer aquilo, às vezes já não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Mas é um momento onde o ser humano pensa em A gente planejar alguma coisa. precisa aproveitar a bênção do tempo, né? Aproveitar para amar, para perdoar, para fazer o nosso melhor enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente está aqui, né? É isso aí. Vamos lá para a nossa segunda parte? Nós vamos então fazer os passes agora e depois nós vamos fazer o encerramento. Deixa eu ver aqui.